Olá a todos, quero aproveitar essa oportunidade para dar as boas-vindas à nossa chamada de hoje. Muito obrigada a todos pela presença. Também quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o nosso comitê executivo. Sempre agradecemos a presença de todos. Meu nome é Marian. Eu sou a co-presidente, junto com a Gabriele, sobre o programa de mudança social comportamental e controle da malária. Quero dar as boas-vindas à nossa reunião de hoje e a nossa chamada será interpretada em inglês, francês e português. Escolha, por favor, o seu idioma para a interpretação agora. Ah, Veja que você pode ligar no ícone para interpretação, escolha o idioma da sua preferência. Após a chamada de hoje, vamos compartilhar a nossa gravação, que será feita pelo nosso coordenador, e poderão ah, rever o que nós discutimos nesses slides. Por gentileza, apresente-se no chat box com seu nome, para que possamos saber quem está participando. Já vejo aqui vários nomes bastante conhecidos, dou as boas-vindas a todos e agradeço a todos pela presença nesta nossa chamada. Hoje a nossa discussão, que vamos compartilhar com todos, como sempre fazemos, e poderão acompanhar, e poderão também colocar no chat, clicando no chat, e poderão ver os slides nos 3 idiomas. Por último, quero apresentar a nossa agenda de hoje, que iremos discutir as nossas atualizações nos grupos de trabalhos para os nossos MSC. Também vamos dar uma oportunidade para os nossos embaixadores regionais, para que também façam atualizações. Temos voluntários que estão trabalhando arduamente nos países, representando os idiomas específicos. Depois teremos uma apresentação técnica, como os esforços de MSC ajudaram a Cabo Verde a alcançar o patamar de livre de malária. E isso é muito importante, pois estratificamos todas as nossas propostas estratégicas e temos metas para eliminação. Será importante ouvir a experiência, portanto, de Cabo Verde. E após teremos uma sessão de perguntas e respostas e as conclusões finais. Quero agradecer a todos. Vejo aqui o colega de Madagascar, Côte d'Ivoire, Uganda, Malawi. Agradeço a todos novamente pela presença e queremos continuar dando a todos MSC de qualidade. Agora passo a palavra a Ashley. Muito obrigada, Marian. Durante os últimos meses, os membros nominaram e votaram para os co-presidentes. Muito prazer me dá para anunciar que Elizabeth Yander, do Serviço de Alívio Católico de Zâmbia, foi eleita para ser co-presidente do grupo de trabalho para o mandato de 2 anos. Vamos aí, então, portanto, parabenizar a Elizabeth no chat. Ela vai trabalhar juntamente com a Mariana e Gabriele até outubro de 2024, quando o novo oportunidade de co-presidente estiver disponível. A Marian e Gabriele vão completar os seus mandatos como co-presidentes naquela época. Muito obrigada a todos pela participação nesse processo de eleição, principalmente os candidatos que quiseram participar nesta função. Uma outra mudança, vamos aqui dar as boas-vindas a April Monroe ao grupo diretivo, que está substituindo Andy Thompson, que era o representante no grupo diretivo. Bem-vinda, April. E, finalmente, marquem o seu calendário para a nossa reunião anual, 11ª. Nós vamos nos reunir do dia 11 de setembro até o dia 13, em Nairobi. Essa reunião anual é uma oportunidade para compartilhar experiências
vendo com workshops, definindo as prioridades do grupo de trabalho para o próximo ano. E esse ano vamos também um fórum conjunto sobre a gravidez na malária. Como sempre, teremos interpretação em inglês, francês e português. Fique acompanhando o nosso grupo de trabalho na Listserv, onde vamos compartilhar atualizações sobre o local, e outros temas. Hoje vamos ouvir os embaixadores francófonos e lusófonos. Como sabemos, o grupo de trabalho MSC tem um programa bastante interessante para embaixadores e fazem um trabalho excelente engajando os seus grupos linguísticos que contribuem para o grupo de trabalho. Queremos agradecer todos os embaixadores francófonos e lusófonos pelo seu engajamento. É importante para o grupo de trabalho MSC ouvir o que eles têm a dizer. Por isso, eu vou passar a palavra ao Jean-Jacques, ponto de contato para os embaixadores francófonos. Com a palavra, Jean-Jacques. Muito obrigada, Ashley, por me conceder a palavra. Eu falarei um pouco sobre os 10 embaixadores voluntários francófonos e também sobre o grupo de trabalho. São 10 de 10 países. Esses embaixadores vêm de vários países, Madagascar, Benin, Guiné, RDC, Côte d'Ivoire, do Mali, do Camarões. Como podem ver, é um grupo de trabalho muito interessante. Pedimos desculpas, mas o som do senhor Jean-Jacques não permite uma interpretação adequada. Estamos fazendo o possível. O canal de comunicação é através do WhatsApp, que está na tela. Podem escanear o código QR. Esse grupo tem vários embaixadores. Já mencionamos o grupo WhatsApp. E há um grupo WhatsApp que foi criado, temos 42 membros, para facilitar a comunicação entre promover as reuniões técnicas, encorajar a participação. Os embaixadores representam vários países para a promoção de todas as atividades do grupo de trabalho e quer encorajar as pessoas para que participem e também oferece o apoio ah, sobre os vários para questões em vários países, oferecem esse apoio que ajudam a utilizar os padrões do NPM, também todos os planos do grupo de trabalho CMSC em relação à malária. Também apoiam os NPMs nos vários países na redação e elaboração dos seus resumos para a 7ª reunião anual que ocorrerá no Quênia. Também é importante mencionar que todos esses embaixadores estão ativamente engajados na luta contra a febre amarela nos seus países. Algumas atividades que eles realizam são como organização de atividades durante a Jornada Mundial contra a Febre Amarela, como também atividades sobre as emissões e o debate sobre a febre amarela nos canais da televisão nacional. Também oferecem um apoio às organizações comunitárias sobre a luta contra na malária. Esse trabalho feito pelo
os embaixadores. Agora vou conceder a palavra para o meu colega Suzy Emiliano, que falará sobre o trabalho feito pelos embaixadores lusófonos. Suzy, Obrigada, João Jacques. Boa tarde a todos. thank you, Então, Jean-Jacques. as atualizações da lusofonia basicamente consistem em celebrarmos o aumento dos membros no nosso canal de WhatsApp e somos já 54 pessoas que participam ativamente no canal, representando vários países da lusofonia, mas também com representação a nível provincial, distrital, incluindo governos, doadores, parceiros implementadores e, portanto, é um grupo bastante ativo. Uma vez mais, estamos muito felizes por ter a inclusão de colegas de países que até agora não se faziam representar no grupo, nomeadamente São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Tal como o João Jacques referiu para o grupo francófono, também nós no grupo apoiámos para que fossem submetidos resumos para a nossa reunião anual, que terá lugar em setembro, não só providenciando feedback e apoiando os programas nacionais de controle da malária, mas também enviando lembretes sobre o prazo estar-se a aproximar e garantir que eram submetidos os abstractos. Depois, o canal funciona também como um ponto de partilha de informações e de atualizações, através de boletins informativos, de partilha de fotografias, de partilha de atividades, para que saibamos todos o que se está a passar em termos de mudança social e de comportamento nas diferentes localizações geográficas da lusofonia. Serve também este grupo para mandarmos uns aos outros lembretes sobre reuniões e encontros técnicos deste grupo de trabalho, mas também de outros encontros relevantes que estejam a acontecer em língua portuguesa. Por exemplo, houve um webinar no dia 26 de abril, que foi organizado pela comunidade lusófona da Women in Global Health, e também serviu este canal para que conseguíssemos ter a lusofonia da área da malária ali representada. E, portanto, um obrigado especial ao Zingani e ao Sérgio, que têm sido os embaixadores que mantêm toda a gente engajada. Também neste canal fazemos a divulgação de documentos técnicos em língua portuguesa, como seja o toolkit de líderes para líderes comunitários e religiosos, ou ainda o kit para mudança social e de comportamento com os agentes comunitários de saúde e outros materiais que vão sendo lançados e validados. Serve, obviamente, este canal para a troca de experiências na concepção e implementação de atividades, e o webinar que conseguimos ter hoje é um exemplo disso, em que trazemos um dos dignos representantes da lusofonia para apresentar, e teremos aqui Cabo Verde a contar-nos o seu percurso para obter a certificação de país livre de malária. Um obrigado a todos os embaixadores. Próximo slide. Obrigada a todos os embaixadores e vamos prosseguir então com muito entusiasmo para a nossa apresentação técnica de hoje. O tema de hoje centra-se em perceber como é que os esforços de mudança social e de comportamento contribuíram Cabo Verde a alcançar recentemente o Estatuto de País Livre de Malária, que nos recordamos que foi obtido em fevereiro deste ano. E a apresentação será em língua portuguesa e, portanto, se ainda não o fizeram, selecionem, por favor, a língua em que desejam ouvir a interpretação simultânea, e temos os slides disponíveis em inglês, em francês e em português no link que aparece no ecrã e que já foi partilhado no chat. E dito isto, é com enorme honra que vos apresento o Dr. Adilson, responsável pelo Programa de Eliminação do Paludismo em Cabo Verde. Next slide, please. Ok. O Dr. Adilson irá falar-nos hoje sobre, então, como é que os esforços de mudança social e comportamental ajudaram a Cabo Verde a alcançar este estatuto de país livre de malária. Dr. Adilson, no nosso imenso obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo a este grupo e à nossa chamada geral de hoje. Vou passar a palavra para si, temos mais ou menos 10, 15 minutos e no final temos então a secção de perguntas e respostas. Dr. Adilson, o palco é seu.
Muito obrigado, Suzy. Bom dia, boa tarde a todos, dependendo da localização. E mesmo para começar, só fazer uma pequena correção: Cabo Verde foi certificado como um país livre de paludismo no dia 12 de janeiro de 2024, portanto, este ano. A certificação, como todos nós sabemos, que é concedida pela OMS. Conseguem ver bem a minha tela, a apresentação? Sim, está a saber, sim. Ok. Só arranjar aqui uma visualização mais pessoal. Aqui, portanto, dizer que, como referi, Cabo Verde foi certificado pela OMS como um país livre de paludismo e esta conquista deve-se também, em parte, a todo o trabalho que é feito a nível comunitário, a nível das associações e as várias iniciativas que foram levadas a cabo e que foram feitas ao longo do tempo. Peço desculpa, só um segundo aqui tirar esta. Ok. Portanto, houve um forte engajamento político desde sempre, o compromisso político do país, dos sucessivos governos em relação à eliminação do paludismo. Há um historial do passado, em que no passado, por 2 vezes, o país conseguiu atingir aquela meta dos 0 casos de paludismo, inicialmente por 5 anos nos anos 70 e nos anos 80 por 3 anos consecutivos. Naquele momento não foi possível a certificação e essa experiência também serviu para que a terceira fosse de vez. Foi criada uma comissão interministerial de luta antivectorial, que é liderada pelo senhor primeiro-ministro do país, ao longo dos anos tem funcionado, e desde 2007 que a Política Nacional de Saúde tinha como objetivo esta eliminação do paludismo no horizonte 2020 e vários planos estratégicos também foram desenvolvidos, desde 2009, com o plano estratégico de pré-eliminação, depois a eliminação, 3 planos estratégicos foram executados neste sentido. E uma das visões era o respeito pela entidade cultural das comunidades, os direitos dos prestadores, a equidade no acesso a cuidados de qualidade, o direito das populações à informação, a questão social, o género, a descentralização das atividades e por aí fora, são também fatores que ajudaram bastante neste processo. E nos últimos anos elaborou-se aqui também, em Cabo Verde, o país elaborou aquilo que é o Plano Estratégico de Prevenção da Reintrodução após a certificação, e o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário também, que está numa fase de revisão, também promove essa descentralização, essa regionalização e complementaridade dos serviços com o privado que tem prestado um serviço de qualidade a nível do país. Como é que tem sido esta coordenação intersectorial? Através da promoção da cooperação e atuação intersectorial, há vários atores que trabalham neste sentido, sobretudo no período das chuvas, as câmaras municipais, a agricultura, o meio ambiente e vários outros serviços que colaboram conosco. O próprio Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário traz aqui a questão da sensibilização e mobilização da população, neste caso, das várias áreas, a questão das obras, da agricultura, os fiscais municipais, no sentido de responsabilizarem a prevenção do paludismo e também das outras doenças de transmissão vectorial, por mosquitos, a promoção, a questão da inclusão nos manuais escolares de ideias e noções sobre a questão do paludismo, focalizando sobretudo na prevenção, também tem estado a funcionar. E nos últimos anos, o plano de comunicação de risco, engajamento comunitário no contexto, nesse caso, da eliminação do paludismo e das outras doenças arbovirais, também tem ações voltadas para o público, neste caso, focalizando na questão da alteração de hábitos, atitudes e que tem um impacto, nesse caso, na luta e prevenção dessas doenças e, sobretudo, na promoção de mudanças positivas, sustentáveis para que o país fosse livre e conseguíssemos chegar a este bom porto. E vários protocolos com a Associação de Jornalistas Cabo-Verdianos, associações de agências de viagens e turismos, também tem havido, neste caso, a questão da sensibilização das viagens para e de países com alta endemicidade da doença, para que nos apoiassem nisto. Vários têm sido os investimentos do país, não diretamente para as questões do paludismo em si, mas se nós pensarmos no paludismo, temos que ver o seu todo, os vários determinantes, as várias vertentes, a questão do desenvolvimento humano e tecnológico, que não foi feito só para paludismo, mas
para o país no seu todo, a nível de recursos humanos, pesquisa, a modernização das infraestruturas e tecnologias na saúde, a questão de acesso e qualidade, a universalização do acesso aos cuidados de saúde, mas também a gratuidade na gestão dos casos de paludismo. Tudo isto também tem contribuído para a melhoria na humanização dos serviços hospitalares e a nível primário, e a questão também da segurança social, que tem contribuído neste caso com mais de 51% da população que encontra nesse sistema de segurança social, e tem-se apostado na vigilância epidemiológica e entomológica como estratégias. Os investimentos além da saúde, porque como já referi, o paludismo não é só saúde, a questão da água e saneamento, a questão da educação e desenvolvimento social, a longevidade da população, são vários fatores. Nós vemos aqui que mais de 85% da população cabo-verdiana tem uma taxa de alfabetização na faixa adulta, e quando vamos ver nos adolescentes e jovens, ultrapassamos os 95%. Os investimentos na educação, a esperança de vida que tem aumentado nos últimos anos, o acesso à água potável, a infraestruturas de esgotos e acesso às fossas sépticas, portanto, também tem contribuído para isso. Outros investimentos a nível da educação e consciencialização, são várias as campanhas levadas a cabo no país ao longo dos anos, desde 2009, com a elaboração do plano de pré-eliminação, o controle de vetores, o programa de luta integrada contra vetores, que neste caso não é só para paludismo, mas de maneira geral relacionado com todos os mosquitos vetores, e de uma maneira também para prevenir as outras doenças, e que inclui a pulverização intradomiciliar, a luta anti-larvar, que não é de todo recomendado, mas que o país aposta muito nisto, uma vez que nós temos apenas 3 meses, basicamente, de chuvas, e todo o resto do ano é o período seco, e as medidas físicas e por aí fora, a nível também de controle ambiental, tem sido feito. O uso de redes mosquiteiras tem sido bastante reduzido no país. Nós não temos campanhas de massa, mas sim distribuições pontuais a níveis hospitalares, a nível de tratamento, algumas associações comunitárias e comunidades imigrantes que, neste caso, têm essa cultura de usar a rede mosquiteira. Temos promovido isso ao longo dos anos, assim como já referi também as questões de saneamento, as questões ambientais, sobretudo naquelas zonas mais de risco que nós podemos considerar como zonas de hotspot. Nós temos dados bastante interessantes e ao longo dos anos temos monitorado as informações e alguns estudos. Temos 3 estudos CAP sobre o paludismo realizado em Cabo Verde. O de 2017 foi publicado no artigo científico, temos aqui o link, poderão ver. O 2023 está a ser preparado, já há um manuscrito e brevemente será publicado e estará disponível a todos. Mas só para partilharmos aqui alguns dados, nós temos um aumento do conhecimento sobre o paludismo, quando comparamos dados de 2017 a 2023. Em 2023 temos 91,6% dos inquiridos e estão bem informados sobre as formas de transmissão do paludismo. Houve um aumento de 17% para 26% de pessoas que usam redes mosquiteiras, e a nível também pulverização, houve um aumento neste caso, houve uma redução, neste caso tivemos uma redução de 42% para 32%. Temos aqui alguns outros dados. A participação ativa também das comunidades, houve aqui uma ligeira redução. A preferência da mídia, neste caso a televisão, continua a ser o meio preferido para a obtenção das informações, abrange quase toda a população a nível nacional, e também a nível da redução de prevalência e melhoria das condições do paludismo. Também temos aqui algumas informações a nível de alguns municípios, como sabemos, temos 9 ilhas, 22 municípios, e tentamos acompanhar os dados, normalmente, sobretudo aqui na cidade da Praia, que são os 2 grandes passos de risco para a reintrodução do paludismo no país. Temos campanhas realizadas ao longo dos anos de sensibilização nos mídias, nas redes sociais, mas também campanhas porta a porta. Temos aqui um vídeo, Zero Paludismo Começa Comigo, que é um compromisso de todos. Vamos passar na parte final só para que todos possam ver o que é que nós temos tentado a fazer e qual é a mensagem que nós temos tentado a passar. Temos tido colaborações internacionais com a OMS, o Fundo Global Rollback de Malária, ALMA, OAS, a Organização Oeste-Africana da Saúde, instituições nacionais, universidades e estrangeiras que nos apoiam na parte também das investigações, e todos esses esforços combinados de mudança social e comportamento também têm apoiado na redução da incidência do paludismo em Cabo Verde e ajudaram, neste caso, o país a alcançar este estatuto de país livre de paludismo, que é um grande avanço para a saúde pública, mas também com impacto no setor económico fortemente. Neste caso, em Cabo Verde, temos um turismo muito elevado.
Aqui algumas imagens, aquilo que tem acontecido nos bairros, nas comunidades, nas cidades, um pouco por todo o país, tem sido estas campanhas de sensibilizações. Aqui o Dr. António, que é o coordenador do programa, na fotografia em baixo, no meio, a seguir os colegas do terreno, temos estado a fazer isso. Só para ter uma noção que não é fácil, enquanto temos aqui, podem ver esta última imagem aqui no centro da cidade do Mindelo, o vulcão Mindelo do Fogo, ou aqui a cidade da Praia e outros municípios, a imagem aqui do bote na Santa Maria, que é toda uma ilha turística, contradiz também com algumas zonas rurais e aquilo que é a nossa realidade. Portanto, não é fácil fazer esse trabalho, mas temos tido esse engajamento. E eu ia pedir à Suzy, no caso aqui, nesta parte final, que passasse apenas o vídeo para que nós possamos ver a mensagem que nós transmitimos a todos. Nós agradecemos muito esta oportunidade, apesar de um tempo muito curto. Esperemos que no futuro próximo ter a oportunidade de partilhar melhores informações sobre aquilo que tem sido os investimentos, os engajamentos e o ganho de um Cabo Verde livre do paludismo. Partilhamos o vídeo e ficaremos disponíveis para eventuais questões. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Adilson. Ashley, podemos partilhar o vídeo? Ok, eu não consegui ouvir com som. Ashley, podemos tentar voltar Aqui a também não. partilhar? Ok. Podemos tentar, Ashley, partilhar mais uma vez porque não chegou com som. Sure, obrigada. Thank you. Pedimos a vossa paciência para aguardar um pouquinho enquanto resolvemos aqui esta questão técnica, porque gostaríamos que todos conseguissem ouvir a mensagem do vídeo. Ok, agora sim conseguimos ouvir. Obrigada, Ashley, por resolver essa questão técnica. E, doutora Adilson, muito obrigada por esta valiosa partilha sobre a vossa experiência e a jornada de Cabo Verde até aqui e até agora até com a certificação. Foi muito interessante a abordagem que nos apresentou e acredito que os colegas online apreciaram também bastante estes minutos de partilha. Portanto, uma vez mais, o nosso muito obrigada. Vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada pelas perguntas e comentários que todos têm estado a colocar no chat. Por favor, continuem a adicionar as questões, porque vamos ter aqui algum tempinho para o Dr. Adilson poder nos responder. Vejo aqui uma primeira questão, Dr. Adilson, que nos diz o seguinte: nas atividades de mudança social e de comportamento, qual é que foi o papel ou o envolvimento das organizações religiosas e dos líderes religiosos? Qual é que foi o papel que tiveram em Cabo Verde? Muito obrigado, Suzy. A nível das organizações, não só religiosas, mas ONGs, sociedade civil, desde sempre houve essa preocupação, mesmo quando se elaborou o primeiro plano estratégico 2009-2013, e com o financiamento do Fundo Global nós tivemos instituições, organizações a fazerem campanhas no terreno. A nível religioso também, mesmo nos vários comitês que nós temos, o comitê que é presidido pelo Sr. Presidente da República, Primeiro-Ministro,
mas também no próprio CCM, que faz parte do processo com o Fundo Global, há representantes religiosos. Através da Caritas Cabo-Verdiana, da Igreja Católica, faz muito trabalho junto das populações, tem sido um dos beneficiários no início do programa Fundo Global, participaram diretamente nas atividades e também de uma maneira muito transversal, não diretamente com o paludismo, mas com as outras doenças. Neste caso, nós continuamos neste momento a ter casos de dengue. As religiões também têm participado e têm estado presentes tanto nos trabalhos comunitários, assim como nas reuniões de tomadas de decisão, de elaboração das estratégias, têm sido implicados também nessas ações. Ok, obrigada. Temos aqui uma outra questão que nos chega da Tiana e que nos pergunta se o doutor pode falar um pouquinho mais sobre a estratégia em relação a duas populações em específico. Primeiro, em relação aos viajantes e depois em relação às mulheres jovens e às mulheres grávidas. Se consegue detalhar-nos um pouquinho mais sobre essas estratégias. Em relação aos viajantes, temos tido, como referi, temos acordos com as agências de viagens, a Associação Nacional de Agências de Viagens e Turismo, e também através do Regulamento Sanitário Internacional há normas que são seguidas. Exemplo, todos os voos que chegam a Cabo Verde, sobretudo os países endémicos, os aviões são pulverizados na saída. Exemplo, os voos que vêm de Dakar, há muitas ligações com Dakar, todos os voos que saem de Dakar faz essa pulverização na saída. E ao chegar aqui no aeroporto, não temos uma estratégia ainda, seja específico para o paludismo, mas existe o controle, as estruturas de saúde estão no aeroporto, fazem o controle, sobretudo para a febre amarela, mas também introduzimos aqui os conceitos do paludismo, e nós em Cabo Verde, mesmo antes da Covid-19, já tínhamos nos aeroportos sistemas de detecção da febre, nos aeroportos internacionais, e em algumas situações já tivemos também a experiência de fazer a detecção de casos de paludismo no aeroporto. Temos um pequeno gabinete médico com testes e perante situações de sinais de alerta, ou algumas vezes também faz uma triagem, sobretudo nos voos que vêm de países endêmicos, porque ainda não existe a nível tanto do OMS e de outros organismos uma recomendação específica de como lidar, sobretudo nos postos de entrada. É preciso ter este mecanismo, e também aquilo que nós fazemos, juntamente da plataforma de comunidades migrantes em Cabo Verde, temos aqui, trabalhem connosco os componentes de sensibilização, e quando há algum caso, pessoas que viajam nas comunidades conseguem nos dar alerta. Em relação às grávidas, não temos tido ações específicas para as grávidas, porque o nosso perfil epidemiológico do paludismo não nos exige. Nós não temos paludismo nas grávidas. Quando vamos analisar os dados, exemplo, nós tivemos a última epidemia de 2017 com 423 casos e tivemos apenas 3 casos em grávidas. Nós não temos as medidas, as preventivas e os tratamentos que se fazem para as grávidas. Não é uma estratégia aplicada em Cabo Verde. Não temos as campanhas de distribuição de redes mosquiteiras para as grávidas, porque a nossa incidência não se aplica. Nós temos paludismo quando falamos em grávidas e crianças menos de 5 anos. O nosso paludismo é sobretudo em homens com idade superior a 25 anos. Ok, muito obrigada. Vamos passar aqui para mais uma questão, porque as questões não param de chegar, assim como as felicitações no chat para Cabo Verde e para o Dr. Adilson. Temos aqui uma questão que nos diz, Dr. Adilson, muito obrigado pela apresentação. Poderia partilhar connosco se houve alguma alteração nos comportamentos priorizados para as questões de comunicação com a mudança de comportamento, quando o país começou a chegar mais próximo da certificação, da obtenção da certificação de país livre de malária? Eu tentei traduzir, Sim. Estou a ler a questão numa outra língua e, portanto, daí Sim, a sim, lentidão. também estou aqui a ver, estou a ver aqui no chat. Sim, muito bem. Houve várias adaptações. Como disse, nós tivemos a última epidemia em 2017 e após aí foi preciso rever todas as intervenções, elaborar um novo plano, rever o plano estratégico na altura e elaborar um novo plano estratégico com foco na eliminação. A nível das estratégias de comunicação junto às comunidades, sim, nós focalizamos mais nas comunidades, não foi todo a nível nacional, porque, como disse, nós somos 10 ilhas, portanto, e os últimos casos de paludismo, pelo menos os dados que temos mais recentes, dos últimos 35 anos, nós só tivemos casos locais aqui na cidade da Praia, capital do país, e na ilha de Boa Vista, uma ilha mais turística. Portanto, nesses 2 municípios, por assim dizer, Boa Vista é uma ilha, município,
nós tivemos que readaptar as intervenções, empoderar as associações comunitárias, trabalhar diretamente com as comunidades e, sobretudo, com a população migrada. Sobretudo porque sabemos da mobilidade que existe muito em África e quando nós também vamos analisar o nosso perfil epidemiológico do paludismo, temos uns casos que acontecem sobretudo no período das chuvas, a partir de julho, e o pico normalmente acontece em outubro, setembro, outubro, e depois começa a diminuir nos meses de dezembro. Então, nós temos o primeiro semestre do ano quase 100 casos, o que significa que não há parasita circular aqui no país. E os casos depois acontecem, os casos que são importados, que vêm ao país, e depois são os casos locais. E o nosso foco tem sido, sobretudo, nessas comunidades onde temos o geral da doença, mas também onde sabemos que há maior concentração das populações migradas que viajam, empoderando essa população e demonstrando também a importância da detecção e tratamento do paludismo, que é um serviço gratuito no país e sem custo para o paciente, e depois toda a integração no sentido de a própria comunidade migrada também nos ajudar a manter esse estatuto, primeiramente a chegar à eliminação e agora a manter o estatuto, e percebendo que todos nós ganhamos com isso a nível económico, financeiro, sobretudo o desenvolvimento turístico. Há muita gente que vem para Cabo Verde também por esse desenvolvimento turístico, desenvolvimento do país, e queremos que todos se contribuam para esse ganho e mantermos essa situação. Ok, muito obrigada uma vez mais e vamos passar à próxima pergunta, que diz o seguinte: o Dr. Adilson referiu no início da apresentação o envolvimento das escolas. Pode explicar-nos um pouco melhor como foi este processo e quais os principais desafios encontrados? E, por outro lado, também experiências positivas dessas intervenções que outros países possam replicar no que respeita a intervenções em contexto escolar. Sim, a nível da educação, nós, Cabo Verde, há já uns anos, que criaram os gabinetes, sobretudo nos liceus, criou-se gabinetes de informação, aquilo chama EIO, portanto, gabinetes de educação, informação e apoio na tomada de decisão. Então, nós temos tido psicólogos e colegas, psicólogos que fazem essa interface e que abordam as questões da saúde nesses gabinetes, e depois aquilo é um trabalho de pares em que existem grupos de alunos que depois vão replicando as informações. E um dos componentes que nós introduzimos nessas salas de apoio é a questão do paludismo e das outras doenças. E mesmo criou-se manual escolares com informações sobre o paludismo que tem sido tratado nas escolas, sobretudo no liceu. Nas escolas primárias, o que é que tem sido feito? Através das delegacias de saúde que nós temos em todos os municípios, com orientação do Instituto Nacional da Saúde Pública, que tem a forte componente de comunicação, criou-se, apostaram-se em criação de informações, de documentos que são partilhadas nessas escolas e através das crianças. E além também dos vários spots que nós temos, poderão depois buscar no YouTube, há vários spots adaptados às crianças com uma linguagem muito simples e para que a informação fosse absorvida e posta em prática. Vários têm sido os ganhos, inclusive nós quando vamos analisar os estudos que nós temos, estudos CAP que não são feitos em crianças, mas há informações que chegam aos pais no nosso dia a dia. Temos essas informações de que os pais, as crianças colaboram e mesmo os pais recebem muitas vezes informações através das crianças que vão da escola com informações e que conseguem muito bem identificar as larvas de mosquito e tomar as próprias pequenas iniciativas em casa. Tem sido bastante interessante e o impacto é bom. Aquilo que eu costumo dizer, quando falamos aqui no paludismo, temos que ver todos esses contextos. A questão da própria educação não é a educação para o paludismo, é o sistema de educação no seu todo, é o país. Porque, de uma maneira geral, quando nós vamos ver, o paludismo está muito ligado à pobreza. E quando nós falamos à pobreza, vem a educação, a questão económica, a questão da saúde, o acesso e tudo isto. E nós, em Cabo Verde, também o facto do país ter desenvolvido muito em todos esses aspectos, em que aquilo que eu referi, a taxa de alfabetização de crianças hoje em Cabo Verde, até o terceiro ano do liceu, a educação é gratuita, aliás, é obrigatória e gratuita, é obrigatória até o terceiro ano do liceu e até o final do liceu a educação é gratuita em Cabo Verde. Portanto, estão a ver que todos têm acesso à educação e conseguimos, no caso, ter aqui bons resultados que nos apoiaram muito, muito neste aspecto.
Muito obrigada, essa resposta é inspiradora para quem está do lado de cá a ouvir. Temos aqui mais uma questão do Dr. Gizé, a quem eu envio um abraço virtual. Sei que ele nos acompanha a partir do Saurimo, na Lunda Sul, em Angola. E, portanto, pergunta-nos o Dr. Gizé como é que Cabo Verde lidou e ainda lida com a influência da medicina tradicional na mudança de comportamento social e comportamental. Qual é a vossa experiência em relação à influência da medicina tradicional? Em relação à medicina tradicional, eu diria que não tem um peso muito grande em Cabo Verde. Eu digo isto porque quando nós falamos em Cabo Verde, vem toda a história com os nossos países irmãos da língua portuguesa. Cabo Verde tem uma história diferente. O povo cabo-verdiano já surgiu de uma mistura dos colonos portugueses, europeus que chegaram em Cabo Verde, e dos escravos africanos. O primeiro cabo-verdiano, o cabo-verdiano, é filho do pai português e da mãe africana. E impôs-se muito esse sistema de educação mais europeia. Portanto, a cultura cabo-verdiana foi muito diluída aqui em Cabo Verde. A questão da medicina tradicional não teve muito lugar aqui em Cabo Verde, porque desde sempre também os portugueses, durante a colonização, houve muita aposta na educação, criou-se as escolas, os liceus e tudo isso. E hoje em Cabo Verde existem sim algumas práticas, exemplo, faz-se algumas fumaças dentro das casas, mas isso é algo muito simples. Agora, a nível de utilização, exemplo, de plantas medicinais ou de outras coisas para o tratamento, existe muito pouco no país. E nós não temos, não conhecemos assim de todo em Cabo Verde os curandeiros tradicionais e esses, a não ser aquelas imagens que existem de, de hoje existe muito isso dos milagrosos e que fazem coisas do género, mas a medicina tradicional, se bem que no Ministério da Saúde hoje existe um departamento que trata das questões da medicina tradicional, mas sobretudo para malária e de uma maneira muito geral, a medicina tradicional em Cabo Verde tem um peso muito, muito incipiente, muito fraco aqui na nossa realidade. Ok, vamos passar então para a nossa próxima questão. Obrigada uma vez mais pela resposta e temos uma nova questão que nos chega da Justina e que pergunta que medidas foram utilizadas para a redução das mortes maternas e neonatais, já que em Angola, por ser um país endémico, temos muitos casos e queríamos ouvir da vossa experiência. Aquilo que eu disse, temos que ver todo o contexto do país, o conceito de desenvolvimento, o conceito da educação. Nós, em Cabo Verde, mais de 90% da população está a menos de 30 minutos de uma estrutura sanitária. Falando desde das unidades sanitárias de base, postos de saúde, centros de saúde, até os hospitais centrais e regionais e centrais. Existe uma cadeia uma hierarquização dos serviços e um sistema de referência e contra-referenciação dos pacientes e dos serviços. Portanto, qualquer pessoa em Cabo Verde está próxima de uma estrutura de saúde. E além de estar próxima, tem acesso. Chega lá, tem acesso, é atendida e ninguém vai à estrutura de saúde e voltar para casa sem ser atendida e tratada. E o tempo de espera no dia a dia também é bastante reduzido. O que significa que nós aqui em Cabo Verde, se formos também ver os indicadores, a nível da mortalidade materna é bastante reduzida no país. Não só pelo contexto do paludismo, nós em Cabo Verde não temos historial de mortalidade materna relacionada ao paludismo, não há casos. Atualmente estou a trabalhar nisso há já uns anos e pelos dados que nós temos não temos verificado isto. Temos sim outras razões, outras complicações, pelo facto de sermos ilhas. Em algumas situações temos problemas de evacuação. Imagina uma ilha que tem voos com a ilha mais próxima, mais centralizada, 2 ou 3 vezes por semana. Se tivermos alguma emergência materna, nem sempre é fácil fazer o transporte do paciente e já tivemos situações de morte materna relacionadas a isso pela questão de transporte, mas de uma maneira geral relacionada ao paludismo não temos e o país tem estado a apostar nas condições de saúde para que se possa dar melhor resposta no caso se formos ver a taxa de mortalidade materno-infantil em Cabo Verde é bastante reduzida e não é só, como disse, não é só para o paludismo, nós temos aqui neste caso, de uma maneira geral, dados bastante interessantes em relação a essa situação.
Ok, foi esclarecedor. As questões não param de chegar, vamos lá ver como é que conseguimos aqui gerir o nosso tempo. Temos aqui mais uma questão que nos chega em inglês e que pergunta se o doutor poderia elaborar um pouco mais ou detalhar um pouco mais como é que tem sido a implementação da campanha Zero Malária Começa Comigo em Cabo Verde. Ok. Zero Malária Começa Comigo foi uma campanha, por acaso, nós estivemos muito envolvidos nisso com os colegas, com os parceiros. Nós começamos com esta campanha em 2000 se não me falhar a memória, em 2022, para o dia 25 de abril, foi lançada aqui na praia, veio lá do presidente do primeiro-ministro, que esteve engajado nisso, aliás, porque hoje o nosso presidente da República foi alguém que começou com o processo de eliminação do paludismo em Cabo Verde enquanto primeiro-ministro. Portanto, estão muito envolvidos nisso. E nós, o Zero Malária Começa Comigo, fizemos o lançamento em 2022 e hoje temos vários parceiros, porque nós somos ilhas e os municípios, e levamos a campanha aos municípios, e em cada município temos pequenas equipas locais, que incluem a saúde, as câmaras municipais, de escolas e os vários departamentos, delegações locais da saúde, e também conseguimos trazer as universidades e as escolas e que trabalham connosco estão e fazem parte também deste programa, e somos muito solicitados para ir às universidades, às escolas, falar dos nossos objetivos e aquilo que se tem feito no país. E sobretudo hoje também nós temos um programa integrado que não é só paludismo, mas também as outras doenças, e como temos estado com questões da dengue, tentamos sempre levar essas mensagens de uma maneira transversal e inclusiva em relação às outras doenças. Ok, estou aqui a olhar para a próxima questão e o Dr. Adilson já respondeu um bocadinho, mas temos aqui uma questão do Dr. Mário Bundo que nos pergunta, que nos diz, gostaria de saber se foi fácil conseguir o compromisso político. A nível político, também é daquelas coisas. Talvez tenha um sistema político bastante, como é que eu poderia dizer, bastante suave, bastante leve. Nós não temos muita burocracia. É normal qualquer pessoa que chegar a Cabo Verde ir a um restaurante, tomar um café, encontrar o Presidente da República, encontrar ministros, ir ao ginásio, encontrar com as pessoas, ir ao supermercado, encontrarmos com todos. E somente estou aqui ao lado, vou ao Ministério da Saúde, para as reuniões no corredor, encontro com os ministros, posso ir diretamente à gabinete da senhora ministra, basta ligar para a senhora ministra, temos isso mais aquilo, e nós temos essa proximidade. E não temos barreiras e não temos muita hierarquia para chegar aos decisores políticos. E tem sido bastante fácil, porque mesmo connosco, né, em relação aos programas do paludismo, pelo menos os últimos ministros têm sido bastante envolvidos com a causa. Inclusive, nós temos a iniciativa SAMI, que é a iniciativa de eliminação do paludismo aqui no Sahel, e Cabo Verde presidiu esta iniciativa durante alguns anos, e foi o nosso ministro da Saúde que esteve à frente disto. E quando digo nosso ministro da Saúde, eu, o Dr. António, que somos os coordenadores aqui da parte de eliminação, o Dr. António é o coordenador do programa a nível do Ministério da Saúde e eu estou na parte de desenvolvimento principal do Fundo Global, nós fazemos esse trabalho conjunto. Tem sido fácil e tem havido grande engajamento político, tem havido esta vontade política, inclusive Cabo Verde, depois de 2017, duplicou o financiamento para paludismo, e nós, como parceiro financeiro, temos apenas o Fundo Global que nos apoia em cerca de 30% a 40%, e depois a OMS que nos apoia com as questões de consultoria, alguns apoios mais técnicos, mas todo o resto, todo o trabalho, todo o financiamento, todo o engajamento político e financeiro é assumido pelo governo. Tudo aquilo que é tratamento, tudo aquilo que é implementação das atividades, com o Fundo Global nós temos alguma parte de inseticida, mas tudo que é o transporte, a distribuição, as campanhas que são feitas em Cabo Verde, tudo é garantido e suportado pelo governo. Ok, muito obrigada. O nosso tempo está a chegar ao fim e, portanto, vou colocar-lhe a última questão. Muitas ficaram por responder e depois peço que entrem em contacto connosco para que consigamos fazer chegar as questões ao Dr. Adilson e dar-vos feedback. A última questão que temos aqui diz o seguinte: foi visível na apresentação a tónica no esforço e responsabilidade coletivas para alcançar a eliminação. Continua a ser esta a estratégia de comunicação e mobilização comunitária?
como é que Cabo Verde está a manter a população engajada na manutenção deste estatuto de país livre de malária? Ok, muito obrigado, Suzy. Mas antes para dizer que a Suzy depois tem o meu e-mail, qualquer pessoa Sim. também pode, nas redes sociais, nos artigos publicados, o meu e-mail está disponível, podem depois mandar questões e informações que podemos discutir, podemos partilhar, não há problemas sobre isso. Cabo Verde eliminou o paludismo, mas nós, como disse, já temos tido experiências do passado, por 2 vezes, onde foi possível atingir a meta dos 0 casos e os ganhos não foram garantidos. O paludismo continua a ser uma doença de declaração obrigatória no país, primeiramente, o que significa que a doença continua a ser uma prioridade, uma preocupação para o país. Como manter a população engajada? Não é fácil. Não é fácil porque nós sabemos que a nossa população africana muitas vezes só reage quando temos situações calamitosas ou quando temos problemas. E não é fácil envolver a população quando a situação é de serenidade. E até aquilo que eu costumo dizer, mesmo para nós saúde, não é fácil focar no paludismo, porque uma coisa é quando há doença, a pessoa detecta, faz a detecção, o tratamento e o seguimento. E nós estamos aqui a jogar no meio do nada, no escuro. É ir correndo atrás para, de facto, confirmar de que não há nada. É continuar a manter todos os serviços funcionais, sobretudo um sistema de vigilância que funcione para, de facto, demonstrar que tem-se feito trabalho e que não há nada. E é muito custoso manter o zero paludismo, é muito custoso trabalhar no meio do nada para garantir o nada. Como envolver a população? Nós continuamos a manter essa mobilização comunitária, continuamos a focar nessa mobilização, continuamos a envolver os parceiros, sobretudo para demonstrar à população qual é o ganho que todos nós temos em manter o status do país livre do paludismo, demonstrando que Cabo Verde está a desenvolver a nível turístico, e nos últimos anos a meta era até 2026 chegar à meta de 1 milhão de turistas em Cabo Verde. Nós chegamos a isso em 2024, atingimos esta meta em 2024, o que significa que o turismo em Cabo Verde está a crescer e a estratégia agora é esta, é mobilizar a população, fazer com que a população sinta parte do processo e que a população também seja parte dos ganhos. Sobretudo nós temos zonas aqui na cidade da Praia em que tivemos paludismo no passado e hoje vamos lá com muito vangloriando, mostrando que que essas zonas tiveram problemas, hoje são zonas de referência. E nós levamos os nossos visitantes, os países que vêm cá ver, já vieram de São Tomé e Príncipe, já vieram de Gana, de vários outros países aqui da nossa região, e nós levamos os países a conhecer a nossa realidade. Portanto, é esta estratégia que nós tentamos levar para a população, mostrar que o ganho não é só do governo, mas que é de Cabo Verde, e Cabo Verde significa toda a população e todos nós fazemos parte deste processo. E só para terminar, inclusive nós criamos agora com o Instituto Nacional da Saúde Pública, que são os guardiões da saúde a nível comunitário, em que a nível da comunidade as pessoas dão alerta, tem um sistema de vigilância que dá um alerta ao nosso sistema de saúde que há qualquer coisa que não está bem e depois nós vamos lá, portanto, dar resposta, ver o que é que está a passar, como é que nós podemos também trazer a população para o sistema de saúde. Muito obrigada. Resta-me agradecer a todos os membros do grupo de trabalho por partilharem as vossas questões e, claro, ao Dr. Adilson pela disponibilidade e generosa partilha de experiências, bem como pelas respostas às nossas muitas questões e por nos ter ajudado a perceber como é que a mudança social e de comportamento também contribuiu, de certa forma, para este estatuto de país livre de malária que o país tem hoje. Muito obrigada, Dr. Adilson. Muito obrigado, assim, Suzy. Já pus aqui o meu e-mail no chat e qualquer pessoa que tenha questões, que queira aprofundar mais coisas, por favor, sintam-se à vontade. Nós estamos aqui para partilhar nossa experiência, aquilo que for útil e que possa ser adaptado aos outros países, às outras realidades africanas, estamos disponíveis para colaborar. Muitíssimo obrigado por esta oportunidade, em nome de Cabo Verde. Muito obrigada, uma vez mais. E assim chegamos quase ao fim da nossa chamada. Agradecemos, claro, a todos por se juntarem a nós na nossa última chamada geral deste ano. Pedimos a todos, claro, como sempre, que se mantenham em contacto com o grupo de trabalho da mudança social e de comportamento, visitando as ligações que vão aparecer no ecrã, entretanto, e que foram colocadas também no chat, para visitarem tanto o nosso website, como para fazerem parte da nossa lista de distribuição de correio eletrónico e também para fazerem parte da nossa comunidade, da página da nossa comunidade no Springboard. E assim, mesmo em cima da hora,
Resta-me dizer obrigada a todos uma vez mais e dizer que o grupo diretivo espera ver-vos em Nairobi em setembro para a nossa reunião anual. Muito obrigada e mantenham-se em contacto connosco.